agora uma pessoa imediatista. E os meus arguidos vão responder a todas as outras questões que envolvem este tema. Eles são Big Lemos e... é importante dizer antes que, se eles estiverem a fazer muita confusão, estiverem a falar sem vocês poderem compreender, a falarem muito alto, não esperarem pela vez do outro, a juíza vai ter de manter a ordem no tribunal. Manter a ordem. Alice e Big Lemos, boa tarde e bem-vindos. Vamos dar início à nossa audiência. Para vocês, eu sou a meritíssima Nati. Boa tarde, meritíssima Nataniela. Desde já, muito obrigado por uma vez que nós estamos aqui para poder darmos dirimir situações e fazer esclarecer aquilo que muitos jovens devem saber. E hoje é mais um daqueles temas que não deixa de ser importante para esclarecermos alguns jovens da importância da importância de não seguir o imediatismo. Alice. Boa tarde, Nati. Desde já, muito obrigada aqui por essa oportunidade de cá estarmos para abordar sobre este tema que hoje tem consumido muito a nossa sociedade, de modo especial a nós jovens. Infelizmente. Vamos começar. Arguido Big Lemos, tem a palavra. Quando é que estamos perante a uma pessoa imediatista? Quando é que podemos afirmar que estamos perante a uma pessoa imediatista? Ora bem, imediatista, sabemos nós que imediatista é aquela pessoa que não respeita o processo. Imediatista é aquele jovem que acha que as coisas se conseguem do dia para a noite. Hoje parece que não, boa parte do jovem tem um problema de ansiedade, de querer já as coisas, de querer agora, sem respeitar o processo. E o grande problema, isso cinge-se muito daqueles jovens que inspiram-se em pessoas que elas sequer não sabem como é que adquiriram e atingiram certos objetivos na vida e acabam se inspirando nessas pessoas. Por isso é que temos muitos jovens que infelizmente acabam se metendo em caminhos incorretos, jovens que facilmente conseguem cair numa proposta indecente porque querem atingir certos objetivos num curto espaço de tempo. Então estaríamos nesse exato momento a ver jovens que querem ter tudo do dia para a noite, querem ter carros, casas, querem viajar, querem comprar, ter um luxo, sem sequer saber que para isto é necessário trabalharmos e para que consigamos atingir esse objetivo. Nós que já passamos por isso, a única transmissão de valores que transmitimos a esses jovens é que para tudo carece de muita calma. Quem sabe esperar, quem sabe respeitar o processo, vai conseguir atingir esses objetivos sem sequer extrapolar ou pisar na cabeça de outrem, de modo a respeitar o processo. Quem não saber respeitar o processo, os tios de si que estão aí. Neste caso, Big, podemos afirmar que este é o perfil de uma pessoa imediatista. Imediatista. Ok. Soraya. Alice, perdão, onde é que eu fui tirar o Soraya? O Soraya também é uma das convidadas de hoje. Okay. Alice, será que uma pessoa imediatista, como é que podemos saciar, assim fica melhor, como é que podemos saciar uma pessoa imediatista? Será que é possível ou não tem limites? Bem, eu sou da opinião que para poder saciar uma pessoa que partiu já para o imediatismo, porque isso é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Existem motivos, existem causas para chegarmos a esse ponto de sermos imediatistas. E falando aqui nessa cultura do quero agora, isso tem muito a ver não só com o querer ou influenciar-se por alguém, mas fazer a comparação da nossa vida com outrem. Muitas das vezes o que é que tem acontecido? Nós comparamos o último capítulo, ou seja, comparamos o primeiro capítulo da nossa história com o último capítulo da história de uma outra pessoa. E isso acaba nos fazendo ou nos tornando imediatistas. Acaba causando essas diversas doenças que nós temos visto hoje, como a ansiedade, a depressão. Como lidar com isso? Como ajudar uma pessoa? Essa pessoa, no primeiro momento, tem que entender, como disse o Big Nelo, ou o Big Lemos, desculpe. A primeira coisa que tem que entender, precisamos entender que tem processo. A vida é um processo. Nós não começamos a
assim do nada. Nós não chegamos no alto do nada. A Nath não chegou aqui no Blindada do nada. Teve um processo de formação, um processo de caminhada, teve um momento de espera, teve um momento de caída, de fracasso. Então, a primeira coisa que precisamos entender é um processo. E nesse processo nós precisamos ser persistentes, precisamos ter foco, precisamos saber onde queremos chegar e continuar. É isso que também a Sagrada Escritura em si nos ensina, né? Em Eclesiastes 3:1. É verdade. Há tempo para tudo. Para todo o propósito debaixo dos céus, há tempo para tudo. Então nós só precisamos ser perseverantes, precisamos ter foco, manter a direção no nosso objetivo. E acima de tudo, deixar mesmo de comparar. Porque quando comparamos, nós até acabamos nos perdendo naquilo que é o nosso foco. Acabamos nos focando mais na realidade dos outros, ao invés de nos focarmos naquilo que nós queremos realmente alcançar. E é isso que muita gente pergunta quando é esse tipo de pessoa que infelizmente faz essa comparação. Meu Deus do céu, a Alice tem a mesma idade do que eu, mas já está a fazer isso, já tem a formação X, já tem o carro Y, já tem o grife Y. Como é que eu tenho a mesma idade que a Alice e ainda não tenho nada disso? Quer dizer que estou atrasado. E aí os mais velhos nos perguntam, atrasado como? Se a vida é tua, como é que estás atrasado ao te comparares com a vida de uma outra pessoa? Essa doença da juventude, medir a sua vida com a régua do outro, tem feito com que muitos desses jovens, principalmente, eu vou rapidamente focar-me na juventude feminina, comparando a sua vida com a das outras meninas, estão a se inspirar em meninas que fazem prostituição. As pessoas só postam o que se conseguiu. Eu trago na primeira mão que boa parte da juventude que anda por aí, nem todas, claro, né? Temos que saber separar o trigo de joio, mas há muita mulher a fazer prostituição no off e simplesmente publica. Essas pessoas, o que é que elas fazem? Para maquiar e tentar mostrar uma imagem que a origem do dinheiro dela sai daquele negócio, abre uma lojinha, abre uns negócios de chinelas, algumas coisas que também não são rentáveis, para supostamente maquiar a imagem, quando na verdade por trás disso está metida em prostituição. Eu vejo vezes a juventude a dizer a minha inspiração. Há mulheres que fazem prostituição e dizem minha inspiração sem sequer saber o que essa pessoa faz. E vice-versa, tem jovens aí que hoje são burladores, são pessoas que fazem negócios escuros e muitos jovens a se inspiram nessas pessoas. Por isso é que deve-se ter muito cuidado com aquilo que a gente vai consumir nas redes sociais. É importante que esses jovens, nem tudo que está nas redes sociais, porque as pessoas só apresentam resultados. Nunca apresentam o processo, nunca apresentam o trabalho, nunca apresentam as percas, nunca apresentam o que essas pessoas fazem. Supostamente nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo vive bem, todo mundo tem isso e aquilo, todo mundo... Pronto, na lei as pessoas olham para aquela vida das redes sociais como se fôssemos todos perfeitos, quando na verdade há sofrimento por trás de tudo aquilo. E essas pessoas que vivem em função da aprovação das outras pessoas é que fazem constantemente essa comparação e se inspiram em pessoas que infelizmente fazem coisas negativas por trás. Por isso é que hoje tem convites nas redes sociais e é uma chamada de atenção que eu vou deixar aqui aos jovens, para não se inspirarem muito nessa juventude que supostamente vem atrás das redes sociais, fazem um convite, uma proposta indecente para você levar uma mercadoria e muito mais. Temos agora aí nas redes sociais das gêmeas, que infelizmente pode-se dar o caso delas terem caído numa cilada, não é? De alguém que pede, vai te pagar uma viagem, só precisa de trazer uma encomenda que está aí, supostamente você vai abrir a encomenda, chinela, é alguma coisa, mas na verdade tem droga no meio das chinelas. Sim. Então temos que ter muito cuidado. Há pessoas que caem numa cilada, há pessoas que inocentemente entraram num negócio ilícito, sem se elas sequer saberem que era um negócio ilícito. Infelizmente, esta vontade do lucro fácil que a juventude olha, vou fazer um lucro, vou ter o que é meu, vou entrar num deal, vou fazer um negócio. O que deu certo com o Lemos pode não dar certo contigo. É importante nós ficarmos muito atentos e saber que devemos começar do zero. Eu conheço pessoas que começaram do zero, vendiam no Roque Santeiro, fizeram negócios, hoje são grandes empresários. E do mesmo jeito que conheço pessoas que do nada entraram num negócio, ganharam uma comissão, fizeram negócio e foram à falência. Então é importante sabermos respeitar o processo e termos muito cuidado com aquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, porque parece que não, hoje há jovens que não sabem onde é que estão a se meter e acabam cometendo erros inocentemente. Há pessoas que estão presas por se meterem em negócios que nem sequer elas percebem. É necessário, quando quiseres investir, fazer um negócio que tu gostes, que tu percebes, que tu sabes
do que se trata e ter amor por aquilo que tu fazes. Alice, o Big falou sobre esse processo, geralmente nas mulheres, né? Concordas que também os homens fazem? Ou tens uma outra opinião? Bem, acaba sendo realmente mais visível, ou bem mais visível no seio feminino. É bem mais visível no seio feminino. Eu não sei, na verdade, se os homens também fazem desse jeito, mas nós sabemos que é mais notória a prostituição no seio feminino, por mais que hajam homens a viverem essa realidade. Os homens, se calhar, alguns vivem de forma errada, e colocam-se em business ou em negócios errados, porém é bem mais notório, e o que o Big falou é verdade, eu concordo plenamente. Hoje nós queremos nos deixar influenciar e achar, prontos, a Alice é uma referência para mim, porém a Alice apresenta o resultado nas redes sociais. Quem realmente é a Alice? O que é a Alice, ou quem é a Alice quando está por detrás das redes sociais? O que é que ela faz? Qual é a caminhada dela? Então hoje esse apelo é realmente para as mulheres. Precisamos ter realmente atenção e cuidado com quem dizemos nos influenciar, com quem dizemos nos influenciar, com o que dizemos ser importante ou ser uma referência para as nossas vidas. É muito importante termos noção disso. E mais uma coisita, nós hoje estamos numa sociedade, Nath, muito acelerada. Meridíssima, Nath. Meridíssima, Nath. Muito, muito, muito acelerada. Nós hoje queremos resultado fácil, queremos resultado rápido. Há quem acompanha o Eleva Mulher, porque a Alice é mentora do Eleva Mulher. O Eleva Mulher tem 2 anos. E quem olha para a caminhada, os flyers que o Eleva Mulher postava, os vídeos, eram sem qualidades. Hoje melhorou, amanhã vai melhorar ainda mais. Porque nós compreendemos que é um processo, é uma caminhada. Onde estivemos ontem, já não é onde estamos hoje. Então nós precisamos entender que um degrau de cada vez a gente consegue chegar. E como disse o Big, se a gente manter o foco, a gente nem sequer vai precisar deixar cair a Nath para subir. Se calhar vamos segurar uma na mão da outra e vamos juntas. Então é sobre isso, é isso que a sociedade hoje precisa entender, que nós jovens hoje precisamos tomar nota e consciência sobre essa realidade. Tá bem. Vamos continuar já, Big, por favor, um momento. Vou chamar a outra convidada a se juntar a nós para este tema. Tucaiana Lopes, por favor. Bem-vinda. Vamos para a música agora, Regi, ou pode sentar? Para sentar ainda para a conversa. Sabemos Meus caros que colegas, boa tarde. és multifacetada, é música, ao mesmo tempo comunicóloga, mas por agora, Tucaiana, precisamos da sua opinião. Boa tarde, Merentíssima. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde. E aos nossos telespectadores. Tucaiana, acredito que como artista podes dar melhor esta opinião, então gostava de saber, achas que o meio artístico tem influenciado para que se prolifere ainda mais ou se propague ainda mais a questão do imediatismo, da cultura do querer agora, principalmente por causa dos videoclipes? Nós vemos como é que os artistas gravam os videoclipes, às vezes passam uma mensagem de que as coisas ou o sucesso é assim, num estalar de dedos, do dia para a noite, a forma como se apresentam, tudo isso. Achas que influencia para que a juventude veja dessa forma? Merentíssima, é o seguinte, o entretenimento, feliz ou infelizmente, é um pouco inescrupuloso, um pouco tanto quanto. Só para não dizer que ele é totalmente inescrupuloso. E algumas pessoas que acessaram esse portal do lado negativo do entretenimento, que é o que rende, não é? Hoje em dia, infelizmente, fazem-nos de forma totalmente impensada. E muita gente ligada à música, obviamente, também. Okay. Desde a forma como comunicam, a forma como se apresentam, a forma como falam. E o pior de tudo, não são só os fazedores, mas quem dá asas e gás aquilo, que são os telespectadores. Hoje em dia, se eu sentar como Tucaiana, cantora, as pessoas conhecem, e comentarista, e falar de um tema muito pertinente, um assunto ligado à saúde, ao bem-estar, e falar de coisas boas, vou ter muito menos engajamento
que alguém que vier mostrar o corpo ou exibir o corpo literalmente nu. Aquela pessoa terá muito mais engajamento do que eu. Então, hoje em dia, o imediatismo tem levado as pessoas a não medirem o senso de responsabilidade da comunicação, de quem vê, e fazem tudo para ter um like, para acessar um link, para estar na moda. Se nós os meus colegas hão de convir, se nós analisarmos as plataformas digitais, até as plataformas, não digo muito, mas falo mais das redes sociais, não têm um controle formal das atividades daquelas plataformas. Ou seja, pouco muito se sabe do controle de crianças a ver aqueles conteúdos, até mesmo adultos. É verdade. Então, infelizmente na cultura vê-se muito, hoje muito mais, porque aquele é o novo mercado, a tecnologia evoluiu e hoje as redes sociais são a praça, onde todo mundo quer vender, só que é uma praça informal, onde todo mundo vende de qualquer jeito. É chegada ao fim do tempo das figuras públicas como as de 2 décadas atrás, que era muito difícil tu acessares a uma cadeia televisiva, era muito difícil teres contato com uma rádio. Por quê? Porque sempre houve esse medidor de conteúdo, de postura, de posicionamento, até mesmo de comunicação. E as redes sociais já não trazem esta abordagem. É um mercado aberto para todo mundo hoje pode ser famoso e, aliás, todo mundo hoje quer ser famoso. Só que buscam isto de uma forma errada. Nós vemos conteúdos com até mães expõem crianças de forma errada, com danças obscenas, para ser TikToker, para estar na moda, Para ter likes, para ter likes, likes isso. e para ganhar dinheiro. Por quê? Porque Ok. faz-se dinheiro nas plataformas digitais. Só que, infelizmente, acessam aquele outro campo do entretenimento que é maléfico, que é pesado, que é inescrupuloso. Se nós analisarmos, nós estamos a caminhar para um universo onde daqui a bocado já não terão telenovelas como vemos, documentários como vemos, é tudo reality show. A vida virou um reality show, onde qualquer um pode ser o personagem principal da sua própria história. Só que nem todo mundo faz. Deixa eu só respirar um pouco, Merentíssima. à vontade. Antes de entrares, o Big queria falar algo, não? Pode falar agora. As redes sociais hoje se tornaram um campo de batalha, onde cada um vai colher aquilo que mais lhe interessa. Infelizmente, ou aquilo que é negativo tem mais impacto, cria mais ênfase. Isso é importante, por exemplo, hoje estamos aqui num debate, falamos de redes sociais, imediatismo e tudo mais. Sim. Mas se estivéssemos aqui a falar de situações da vida de outrem, ainda que negativamente, ainda que com inverdades, ia criar impacto e as pessoas iam olhar para aquilo como algo muito importante e talvez viralizar, não é? Viraliza, mas as páginas todas viralizam. Mas aquilo que é importante para a juventude, para o consumo saudável para os jovens, infelizmente não viralizam tanto. O que é que as pessoas fazem? Elas adotam esse caminho para se tornarem, como disse há pouco a Tatiana, se tornarem famosas, adotando por posturas negativas, postando nudez, criando polêmicas, correndo o risco as pessoas já não respeitam sequer a lei da difamação e calúnia, as pessoas estão nem aí, depois aparecem nas redes sociais a chorarem, a pedir desculpa, quando na verdade a pessoa que, eu acho que a pessoa que erra, mesmo sabendo que está errada e depois vem pedir desculpa, eu acho, e as pessoas nem sequer têm dinheiro para indemnizar a outra pessoa que ela denegriram a imagem perante as redes sociais. E às vezes o impacto que ela cria se espalha tanto que você, ainda que chegar com a verdade, ainda leva um tempo para você tentar limpar a imagem desta pessoa. Então, Sujar é rápido. Para destruir é rápido. Destruir é rápido. A imagem de uma pessoa. Infelizmente. E depois, como a Tatiana acabou de dizer, os pais, a exposição que fazem dos filhos. Eu acho que os filhos deviam ter o livre-arbítrio de querer aparecer a partir dos 18 anos, se tem decisão própria, do que propriamente expor a criança, porque a própria rede social é um risco em si. Nós, que nos tornamos com o tempo figura pública, sabemos o risco que nós corremos, quantas e quantas vezes estamos perante uma notícia que, ainda que negativa, eu aprendi depois de um tempo com o conselho de pessoas que dizem, eles ainda que falarem de ti, é mais fácil não aparecer para justificar, porque pior ainda mais. Hoje,
publicam situações negativas e eu perguntei, mas se eu tivesse a publicar os meus filhos e a minha família, talvez afetava elas, o que é que eu faço? Eu digo, as pessoas só mostram aquilo que querem mostrar e eu hoje só mostro aquilo que quero mostrar nas redes sociais. E o que são também, deixa só reforçar aqui o Lemos, uma coisa que nós temos de ter em conta é que a internet e esse todo avanço veio dar abertura para conhecermos as pessoas um pouco mais. Elas só manifestam, na verdade, no fundo, só manifestam o que já são. As pessoas dão o que são. Dão o que são. Então, aquela pessoa que ainda está atrapalhada com uma vida nova, com conteúdos novos, vai a um restaurante, vai postar o tempo todo comida. E as pessoas, vai postar o tempo todo as viagens que faz, vai ostentar. Por quê? Porque nunca viveu aquilo. E é uma pessoa que sente-se na necessidade de ostentar para se afirmar ou para justificar. Provar alguma coisa. Exatamente. E hoje está sobre essa linha. É aquilo que o Lemos disse. É uma disputa diária do querer ter. Sem se importar com o ser. Só que isso no futuro tem consequências nefastas. E todos nós, de alguma forma, já fomos jovens. E já cometemos, sim. Jovens e tivemos situações que também em algum momento já ostentamos. E eu, quando despertei com o tempo, notei que não ostentando, você te cobram menos. Porque aquilo que você coloca nas redes sociais, partilhas com seus seguidores, tu estás a criar uma dívida para com eles. Porque essas pessoas que estão do outro lado, que são os teus seguidores, que se inspiram em ti, acabam sendo juízes da tua própria vida. Sim, tudo aquilo, se você postar um relacionamento, se você postar a tua vida, a forma de viver. Tudo aquilo que alimenta. Quando o algoritmo aparecer nas redes sociais cobra. e dizer que está à procura de ajuda, por isso e aquilo, por uma doença ou algo parecido, a pessoa vai dizer, mas não estavas aí a postar tantas coisas armadas em rica, agora está a pedir a nossa ajuda, por quê? Porque essas mesmas pessoas que infelizmente julgam, também são as mesmas pessoas que podem te ajudar amanhã. É importante você não estampar na cara das outras pessoas que tu estás melhor que elas. Mas nós, na vontade azerbaijada de querer mostrar que somos melhor que as outras pessoas, que temos mais, que fizemos mais do que as outras, é um desafio. As pessoas estão em constante desafio. Desafiam com as outras pessoas, estão a competir, eu posso, tenho isso, tenho aquilo. Quando na verdade tem pessoas que vivem lindamente e nem sempre tem. No off e têm muito mais do que outras pessoas que estão a ostentar. A vida num videoclipe. Há pessoas que vivem Vamos passar a palavra. A palavra para Alice, por favor. Para além desse aspecto que estamos aqui a falar sobre a ostentação, falou aqui bem há pouco dessa divulgação das crianças, né? Exposição das crianças. Uma das coisas que nós, como mais jovens, eu aqui entre os três sou a mais jovem, né? Acredito, mais jovens devemos pensar assim. Hoje, por exemplo, eu, Alice, estou a construir um perfil profissional. O que eu posto hoje pode comprometer a minha carreira daqui a 5, daqui a 10 anos. E quantas não são as pessoas que já tiveram, que já têm, que já enfrentam essa realidade? Imagina essas crianças que estão a ser expostas hoje. Elas até são inconscientes e inocentes. Ao viverem isso, será que vão apagar essas redes sociais, vão apagar esses conteúdos que na verdade já viralizaram porque já foram repartilhados? E é isso que nós precisamos ter consciência, principalmente os pais hoje que expõem essas crianças. Nós jovens que estamos a construir o perfil profissional, que queremos ser essa dita influência hoje, que todos nós queremos ser influência nas redes sociais. Então não vamos chovelar também nesse lado da ostentação, da boa vida, mas os conteúdos negativos também que temos postado, isso vai acabando não só afetando assim, de modo social, os que seguem os nossos conteúdos, e não vai só gerar cobranças a nível dos seguidores, mas também vai comprometer mesmo aquilo que é a nossa carreira. O que é que os meus filhos vão falar de mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Será que eles vão ter orgulho da Alice que era na juventude? Que tipo de mãe eles vão ter daqui a uns 5 anos? Então é isso que nós hoje jovens também precisamos começar a repensar, a rever. Porque e nós apelamos aqui a isso agora. Porque algo que vai para as redes sociais é o que se diz. É eterno. É apagado. É eterno. Foi. Dizem que tu podes não até excluir as podes redes sociais, excluir, não é? mas Tem elas sempre nunca... algum rabisco. Exatamente. Cuidado. Alice tocou nesse aspecto e é lindo de se ouvir, porque assim, o futuro agora é o futuro da globalização, da tecnologia. Daqui a algum tempo vamos chegar à telepatia, porque isso é daqui para frente. E é o futuro da geração atual, não é? Que é mais digital. Só que Alice tocou nesse ponto. Quem será a mãe do futuro? Quem será a avó do futuro? Quem será a tia do futuro? Eu vejo situações, eu não consigo chamar algumas pessoas ou determiná-las como influencers. O que é ser influencer? O que é influenciar? Claro.
Neste quesito, eu acredito que quando se criaram as plataformas foi no sentido de relacionar a influências positivas, não influências negativas. E não negativas. O que eu vejo no mercado nacional angolano é muita influência negativa. Infelizmente. Infelizmente, há As negativas têm um grande impacto. muito impacto. Por isso é que nós, como influência positiva, como televisão, temos de fazer um esforço maior para Exatamente, passarmos para dirimir e isto. para diminuir o Essa, vídeo, para passarmos o mas necessário. o que mais me entristece são os espectadores. O conteúdo agora fala muito menos do que os comentários. E o Big Lemos há de convir comigo que isso é verdade. As pessoas, antes de ver de analisarem o vídeo, vão ler os comentários. Por quê? Porque aquele é um filme de terror, comédia, um drama, mas nunca um filme educativo. Então, eu ontem estive a ver até, inclusive, para reforçar aqui o conteúdo desta conversa, há reality shows que não fogem dessa realidade virtual, que pessoas que entraram sem saber o que era a cabeça do entretenimento por trás ou o pensamento do entretenimento, as pessoas vão para um reality, vão para um concurso televisivo ou né, de streaming, com um sonho. Eu vou sonhando, por exemplo, eu quero emagrecer, eu vou para um reality show e quero emagrecer. O reality show está nem aí para a minha saúde, tá aí para o meu entretenimento. Eu tenho de discutir, eu tenho de lutar, eu tenho de expor as piores partes da minha personalidade para aquilo render. Porque o que rende é isto. E, infelizmente, essas pessoas foram acumulando sequelas ao longo da vida. Hoje nós vemos moças, principalmente mulheres, nesse mercado da ostentação. Eu vou retificar algo aqui. Não é errado postar felicidade. Estás bem, conquistaste posta, viajaste posta. Mas incentivar e motivar também outras pessoas. Exato. Acaba por servir também como motivação. Exato, até porque é a dinâmica. Uhum. Só que há pessoas, ou pessoas há, que tu já sabes efetivamente o que é que vai estar naquele estado todo santo dia. E a vida não é só aquela beleza. E infelizmente muitos jovens a venderem sonhos. A venderem sonhos que nem... venderem sonhos. Exato, que nem, na verdade, muitos deles não são a realidade que vivem. E vem expor aqui uma realidade inexistente. Exatamente. Ela supostamente indica que fizeram um negócio e eu comecei com isso e aquilo, quando na verdade tem uma lufada a dar fresco por trás de tudo isso. E tenta vender um sonho aos outros. Tudo bungle, muito bungle. Eu passei por isso aqui. Se vês boa parte das situações, eu nos últimos tempos procuro não trazer histórias tristes, porque todos nós de alguma forma, pelo menos nós temos histórias tristes. E eu acho que eu até tenho as histórias tristes, dá a impressão que estamos a trazer para fazer com que as pessoas sintam pena de nós. E se formos todos agora a contar nossas histórias, vamos sair. Todos já sofremos, todos temos problemas. Vamos todos talvez os nossos filhos, alguns, né, aproveitando daquilo que a gente já passou, não queremos que nossos filhos passem, aproveitem um pouco daquilo enquanto em vida podemos proporcionar para eles, mas de uma e de outra forma, as pessoas vêm aqui mostrar um suposto processo, quando você, na verdade, há quantos anos as pessoas andaram a se inspirar por empresários que supostamente são grandes empresários e você depois, com o tempo, descobriu que essas pessoas andaram a roubar no erário público. Exatamente. Quantas pessoas que nós achamos que o pai do fulano é assado de cozinha, que o fulano tem isso, tem aquilo, e que o fulano construiu grandes mansões, e hoje estamos a descobrir que essas pessoas, no fundo, são grandes larápios. Então é importante nós, às vezes, temos muito cuidado quando nos inspiramos, quando na verdade você não sabe se está se inspirando num assassino, está se inspirando num bandido. Há pessoas que são numa bruxa, num bruxo. Há pessoas que são boas das 18 às 23 horas, das 23 às 6. Tá voado. Você não sabe o que ela O que faz é que ele faz? O que é que ele É faz? verdade. E falando nisso, é importante também tocarmos aqui num ponto. Big, será que temos alguns pais que podemos dizer que são coniventes com isso porque beneficiam de alguma coisa? Há pais que... Na sua maioria. Na Infelizmente, sua maioria. aquilo que eu pergunto aceitam? sempre. Como é que um pai ou uma mãe não pergunta da proveniência das coisas que da filha atrás? Principalmente quando Como o é que filho ou uma o filho filha- tem a Como é idade... que uma filha não trabalha, tem 22, 18 ou 18, Sim. traz um injetor, traz o telemóvel, última geração, Um- mas um não apartamento trabalham XPTO. e não pergunta da proveniência desses bens. Automaticamente, tem pais, o que eu já falei num dos programas, que tem muitas famílias que são coniventes com a prostituição das filhas. Exatamente. As filhas fazem prostituição. Infelizmente. Elas, como também beneficiam deste dinheiro da origem ilícita, da prostituição dela que ela faz. Só notamos bem que até a paz, que a filha vai atrás e traz um homem mais velho do próprio pai e a mãe, apresenta como namorado. Como este homem também ajuda a sustentar essa família, chama-lhe de filho. E eu, num podcast, no Fly Podcast, eu falei que
Tem senhores que são avô, ao mesmo tempo é genro. Ele está numa relação com a filha e todo mundo são coniventes, quando na verdade essa própria filha sabe que aí não está a felicidade, simplesmente aquilo, ele está proporcionando aquilo que o dinheiro compra. E amanhã, quando ela ir viver com este senhor, ela ainda não passou o processo da juventude, vai brincar na casa do senhor. Pulou etapa, foi viver com o senhor. O que ela vai fazer? Vai brincar a juventude dela na casa do senhor. O que ela vai fazer? Vai namorar com miúdos estando com esse senhor. Por quê? Porque a etapa dela, dos jovens da idade dela, ela ainda não passou nessa fase daqueles namoricos, daquela juventude. O que vai acontecer? Quando estiver com o senhor, vai ver. As pessoas dizem: dinheiro também não é nada, tá bem, não é nada. As pessoas só respeitam quando não tem. Quando você já tem, você vai ver: queria esse carro, não é nada, tenho dinheiro, não é nada, queria essa casa, não é nada. Afinal de contas, a felicidade não está nesses bens, tá bom. Amanhã, quando o senhor lhe puxar o tapete, vai ver que aquilo, afinal de contas, era grande coisa. E respeitar o processo. Onde é que está? E ainda as consequências. Famílias Desestruturadas. Famílias desestruturadas, porque aquilo que eu penso hoje não é que a jovem pensa. A jovem, há situações em que você está numa relação, por exemplo, com uma pessoa mais nova que tu, e o comportamento dela, que você está a pensar que é errado, não, mas tantas é mesmo o momento dela aproveitar este momento. Mas você vai querer lhe travar, tu não podes fazer isso, tu não podes fazer. Quando na verdade no nosso tempo, tudo bem que muitos de nós passamos mais tempo de guerra do que propriamente a juventude. E esses mais velhos, por terem passado muito tempo de guerra, hoje é que querem namorar com as mais novas. Por isso é que muito assédio, há muitos problemas que eles querem fazer aquilo que não conseguiram fazer enquanto mais jovens, porque estavam no processo da procura da atenção do pais, desse tempo de guerra. E hoje querem namorar com essas crianças. O que é que acontece? Acabam beliscando um pouco daquele jovem que quer constituir uma família, querem arranjar uma jovem. Essa jovem vai querer comparar: não, é homem, para mim tem que me dar isso e aquilo. Quando na verdade o jovem que precisa do emprego, que vai trabalhar, que te quer de verdade, que te vai respeitar como uma grande mulher, acaba não conseguindo porque você, menina, já está viciada em ter grandes coisas, e aqueles senhores que não gostam de conquistar simplesmente corrompem, acabam, essa menina fica viciada, deixa o senhor e já acha que só pode namorar com pessoas que lhe podem proporcionar isso. Aí Considerações finais, Tucaiana. Pois. Aí eu só queria tocar num assunto. Este perfil de pessoas, tanto de um homem ou mulher, mais jovem ou mais velho, que relacionam-se por interesse, porque quem tem interesse no bem que a pessoa de menor idade tem e vice-versa, vão beliscar ou ofender aqueles relacionamentos de faixa etárias diferentes, reais e bonitos. Existem, não podemos generalizar que todo relacionamento nesta medida segue por este caminho da maldade, né? Sim. Mas é só para dizer que nós já sabemos que estamos atentos e que muita gente que tem feito conteúdos errados e tem ganho muitos likes, muitos seguidores, muitas coisas, né, que neste momento lhes soam bem, acham bonito e proveitoso. Nós estamos atentos também e a nos policiarmos para não seguirmos no mesmo ritmo. É óbvio que como cantora, hoje em dia eu sou um pouco lesada para a questão de redes sociais, até peço muitos apoios aqui ao Big Lemos. Okay. E, entretanto, eu tenho de seguir a dinâmica porque é o mercado atual. Porque se tu não estiveres presente nas redes sociais, tu acabas sendo esquecida. E perdes credibilidade como artista, como figura pública. Mas é importante eu estudar o que eu, Tucaiana Lopes, quero ser dentro das redes sociais, que tipo de conteúdos eu quero expor, o que é que me interessa para ganhar sem que eu tenha de ser como a fulana, ainda que tenha um rosto bonito, um corpo bonito. Não é errado. Hoje, por exemplo, estou de calções, mas eu tenho de saber se mostra aqui, tapa aqui. Se tapa aqui, é a regra da etiqueta. E contanto que não fira os olhos ou não excite, não é, outras tentações lá para quem assiste. Sim. Entretanto, há coisas que as pessoas estão a levar, não são do todo erradas, mas mal feitas, denigrem a existência daquela coisa. Faça o teu trabalho, ok. Publique felicidade, mas sem ostentação. Não tente provar a alguém que tu és melhor que ele. Não precisas todos os dias dizer que os teus conteúdos são melhores. Não grite. A felicidade e a nobreza não gritam. Não precisamos esforçar para mostrar quem realmente é feliz. E só para salvaguardar, as mães que têm crianças nas redes sociais, por amor de Deus, deixem as crianças serem crianças. Se quiserem colocar uma criança, eu tenho uma prima, até vou mandá-la um beijinho, que é a Rosalina, ela tem a minha sobrinha, é TikToker, e ensina assim as meninas a vestirem-se conforme a idade. E esses conteúdos para a criança é o que tem de ser levados em conta, não crianças a dançarem
promiscuidade. Músicas promíscuas. Exatamente, a levarem o mesmo conteúdo das pessoas adultas. É errado e eu não concordo. Ok. Alice, conselhos, por favor? Queremos aqui aconselhar e apelar à juventude que compreendam que para atingir resultados existe sim um processo. Tem um processo e só precisamos ser persistentes. Volto aqui a frisar a passagem de Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todo o processo debaixo da terra, para todo o propósito debaixo dos céus. Então, é isso que nós apelamos. Não sei se posso mandar beijinhos e aqui apelar uma... Sim, rapidinho. Beijinho blindado para todos aqueles que têm apoiado a nossa campanha aqui já agora rapidinho como mentora do Eleva Mulher. Faltam-nos 2 dias para o fim da nossa campanha. Ela precisa de nós. Então queremos aqui agradecer a todos os que doaram, a todos que têm participado. A você que ainda não doou, pode ir rapidinho para as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Eleva Mulher e poder se juntar a essa campanha em apoio às mulheres com a fístula obstétrica. Obrigada, Big. Beijinhos blindados. Abraços. Pronto, rapidamente aqui, dar um abraço a todos os meus seguidores e dizer também muito cuidado com a quem vocês se inspiram, muito cuidado com aquilo que vocês vão colhendo dentro das redes sociais. É importante respeitar o processo. Ninguém está atrasado, cada um deve saber e esperar o seu momento. Sabemos que muitos jovens hoje estão com uma certa ansiedade, mas é importante realçar aqui que tudo é uma questão de tempo. Tem tempo para sorrir, tem tempo para chorar, tem tempo para muitas outras coisas mais. Se vocês respeitarem o processo, no momento certo vocês vão agradecer os nossos conselhos. Estamos aqui sem cobrar nada a ninguém, mas vos digo uma coisa, quem saber respeitar o processo vai colher muito bem. Você pode conseguir tudo hoje no abrir e fechar de olho, mas cometendo algo errado, fazendo mal, matando alguém para conseguir essas coisas, a felicidade não é a mesma que estar bem com a tua família. O pão que você tira numa mesa para dar nos teus filhos, os teus filhos podem pagar por isso no futuro. Portanto, muito cuidado. Até já. Até já. Muito obrigada, Big, Alice e Tucaiana. Chegamos ao fim da nossa audiência.